Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo abençoe você, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite. De mais uma vez estamos reunidos para juntos, estamos compartilhando mais um pouco da palavra do Senhor. Querido, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, no seu capítulo de número 1, versículo de número 19. Só que antes eu quero convidar você que ainda não é nosso inscrito no canal Wellington Pereira, se inscreve aí, nos ajuda a fazer esse canal crescer e essa palavra ir alcançando outras vidas que estão precisando ouvir uma palavra da parte do Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que está chegando, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Não esquece, querido, de deixar o seu joinha, ele é muito importante. Não esquece também de deixar aí o seu comentário, diga para nós aí, através do seu comentário, se você está gostando dos nossos vídeos, do nosso conteúdo. Fala conosco aí através dos comentários, deixa o seu amém, o seu joinha. Seja muito bem-vindo, que Deus em Cristo possa retribuir a cada um de vocês, em nome de Jesus. Querido, dito isto, quero convidar você, abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no seu capítulo de número 1, versículo de número 19, a Bíblia vai dizer: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor da terra. Vou ler de novo. Se tiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Querido, esta mensagem, ela tem como tema: como prosperar na vida. O tema desta mensagem é como prosperar na vida. Querido, quantos não querem, quantos não almejam uma situação financeira boa? Quantos não almejam ter uma situação financeira boa? Né? Que a gente possa ter uma vida financeira boa. Quantos não almejam isso? Eu acredito que quase todo mundo almeja ter algo, ter dinheiro para poder fazer tudo aquilo que quiser fazer, poder fazer. Tudo aquilo que quiser comprar, poder comprar. Né? Quantos não almejam ter uma vida financeira boa? Muitas pessoas. Mas quais são os passos que nós devemos dar para que essa situação se realize? Ou seja, nós precisamos fazer alguns passos, dar alguns passos para poder alcançar uma vida financeira boa, uma vida financeira que você possa viver tranquilo. Então nós precisamos dar alguns passos. E qual é o passo que nós temos que dar? O que nós temos que fazer para poder termos uma vida financeira boa, uma vida financeira sustentável, que você possa viver tranquilo? Então, querido, a primeira coisa que nós temos que fazer é dar o meu melhor, ou seja, eu tenho que dar o meu melhor em tempos de crise. Nós vamos ver Gideão, a Bíblia vai dizer em Juízes, no seu capítulo de número 6, versículo de número 11, a Bíblia diz, 11, versículo, só um minutinho, querido. Juízes, no seu capítulo de número 6, versículo de número 11, a Bíblia vai dizer: a Bíblia diz: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Queridos, nesta passagem nós vamos ver um anjo agora vai sentar debaixo do carvalho e vai ficar olhando Gideão malhando no lagar. Querido, Gideão vai estar ali sozinho, malhando no lagar. Então, querido, nós vamos ver nesta passagem, o anjo agora vai olhar e vai observar Gideão trabalhando. Querido,
Gideão está trabalhando às escondidas, Gideão está fazendo um trabalho às escondidas para esconder dos midianitas. Porque tudo aquilo que eles plantavam, tudo aquilo que eles faziam, os midianitas vinham e acabavam, destruía com tudo. Só que agora, ao invés de Gideão estar se entregando, não, ele não se entrega. Em meio a uma crise tremenda que eles estavam passando, Gideão está trabalhando, Gideão está lutando. Gideão não se deixa parar no meio da sua caminhada por conta daquilo que estava acontecendo na vida deles, não. Porque tudo que eles faziam, os midianitas vinham, destruía, acabava com tudo, tomava tudo, roubava tudo, acabava com tudo. Todas as suas plantações eles pegavam e ia destruindo. Os midianitas era o povo que perseguia o povo do Senhor. Só que agora nós vamos ver Gideão, um homem corajoso, que agora, ao invés dele fazer como os outros, se escondendo em cavernas para estar escondido, agora eles pegam e vão esconder os seus mantimentos. Antes mesmo de chegar o tempo da colheita, eles já estavam tirando para poder levar para um certo lugar, para esconder dos midianitas, porque quando eles vinham, eles destruíam com tudo. Só que agora eles usa de estratégia. Gideão agora vai usar de estratégia para poder passar pelaquela crise que está passando. Gideão não vai parar. Por quê? Porque Gideão tem um propósito. Propósito, Gideão tem família. Gideão tem família para dar de comer. Gideão tem família para sustentar. Gideão não vai se entregar, por quê? Porque ele tem uma família que precisa dele. Ei, querido? Então nós vamos ver agora, muitas vezes acontece que muitas vezes as pessoas se entregam, por quê? Porque às vezes está trabalhando, trabalha e nada consegue. Não consegue uma estrutura para conseguir ficar estruturado. Não, agora ele prefere agora desistir. Ah, não, mas eu trabalho não, e nada acontece na minha vida. Eu trabalho dia e noite e fulano que não faz nada, olha só como é que é a vida dele. Parece até que a grama dos outros é melhor do que a nossa. Ou seja, porque olhamos a vida do vizinho, a vida para ele tudo prospera, e para da gente que trabalha dia e noite nada acontece. Então o Gideão agora ele vai olhar e vai dizer: olha, estão vindo destruir aquilo que é nosso, mas eu agora vou usar de estratégia, eu agora vou trabalhar às escondidas, vou trabalhar. Mas agora a Bíblia vai dizer que o quê? Que quando o anjo chega, que vai ver Gideão trabalhando ali, vai se agradar. E vai olhar para ele e vai dizer: vejo que é um homem valoroso. Vejo que é um homem valoroso. E agora o Senhor vai falar com aquele homem através daquele anjo. E agora vai dar a ele as estratégias. Vai dar a ele agora a instrução, o que ele vai ter que fazer. Ei, querido, é o Senhor dizendo para mim e para você nesta noite, neste dia. Eu não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, mas é o Senhor dizendo para mim e para você: olha, faça como Gideão, trabalhe, faça em tempos de crise. Em tempos de crise, dê o seu melhor. Não pare por conta de ninguém. Não pare por conta que às vezes as coisas não estão dando certo para você. Não pare no meio da sua caminhada, porque às vezes as coisas estão dando ao contrário. Mas Gideão, ao invés dele se entregar e parar, não. Gideão, ele continua em frente, continua fazendo o seu trabalho, e agora alguém vai se agradar dele. E quem vai se agradar dele? É o Senhor, vai se agradar dele e vai dizer: olha, envia um anjo dele até Gideão, para falar com Gideão o que Gideão agora deveria fazer. Ei, querido, então perceba que Gideão, em meio à crise, ele dá o seu melhor. Todos nós sabemos que o Senhor agora vai chamar Gideão para que ele faça uma grande obra, hein, querido? Então dê o seu melhor em tempos difíceis, em tempos de crises. Que nós estamos vivendo um tempo de crise, nós estamos vivendo um tempo de situação difícil mesmo. Mas se a gente desistir é muito pior. Se a gente parar é muito pior. Se a gente se entregar aos pontos é muito pior. Então, façamos como Gideão.
que não se entregou, estava malhando ali o trigo no lagar. Quando um anjo do Senhor vem, se senta e fica observando o trabalho dele. Querido, e a segunda coisa que nós temos que fazer para termos uma vida próspera, uma vida financeira próspera, nós temos que ser um administrador, ou seja, administrador das bênçãos do Senhor, das bênçãos de Deus. Nós vamos ver a viúva, né? A viúva que o profeta aumentou o azeite dela. Querido, nós vamos ver em 2 Reis, no seu capítulo de número 4, nós vamos ver ali o profeta Eliseu quando ele aumenta o azeite da botija da viúva. E a Bíblia vai dizer, em 2 Reis, no seu capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7, a Bíblia diz: quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: tragam-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma, o azeite parou. Querido, versículo de número 7, a Bíblia vai dizer: então, ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, paga a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Queridos, nesta passagem nós vamos ver o profeta Eliseu, quando ele agora chega em uma casa, onde aquela mulher só tinha um pouco de azeite. Onde a Bíblia diz que aquela mulher ela vai chegar diante do profeta e vai contar para o profeta e dizer: olha, sabe o meu marido, meu esposo, ele era servo do Senhor, e agora ele morreu. E quando ele morreu, ele me deixou uma dívida. Dívida essa que agora os credores querem vir levar os meus filhos como escravo, querem levar os meus filhos como parte do pagamento, ou como o pagamento. E agora essa mulher ela está desesperada e ela vai chegar para o profeta e vai contar essa situação a ele. E ele agora vai dizer para ela: olha, o que tu tem em casa? O que você tem para que eu possa fazer algo? Aí ela vai dizer: olha, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite, uma botijinha de azeite. Ele vai dizer para ela: olha, vai até os seus vizinhos, pede vasilhas vazias, não poucas, e vai, entra dentro do teu quarto, fecha a porta, junto com teus filhos, fecha a porta e derrama o azeite dentro das vasilhas. E agora essa mulher, ela vai diante dos seus vizinhos, pede vasilhas, e agora entra dentro do quarto, fecha a porta e começa a pedir para os filhos, para que os filhos tragam as vasilhas, e ela começa a encher aquelas vasilhas. E a Bíblia diz que ela vai enchendo aquelas vasilhas e passando cada uma para um lado, vai separando, e o menino trazendo vasilhas e ela enchendo aquela vasilha. Onde agora aquele azeite que era pouco, o Senhor vai fazendo o milagre da multiplicação daquele azeite. E agora esse versículo de número 6, a qual nós limos, a Bíblia vai dizer que ela pede ao seu filho mais vasilhas. E o seu filho vai responder dizendo: não, cessou, acabou as vasilhas, já não tem mais. E a Bíblia vai dizer no seu versículo de número 7 que agora ela vai ao encontro do profeta e vai contar para o profeta ali. E agora o profeta vai dizer para ela: olha, vai, vende, paga a tua dívida, e você e os seus filhos viverão do resto, daquilo que sobrar. Aí agora esta mulher que agora estava em dívida, agora ela vai ter que vender aquilo e seguir a direção do profeta. O profeta diz: olha, vai, paga a tua dívida e você e seus filhos viverão do resto. Ei, querido, nesta passagem perceba
que ele vai dar a ela uma direção àquilo que ela tem que fazer. Uma mulher que estava endividada, agora também se endividou mais ainda. Em quê? Nas suas vasilhas, as vasilhas que ela pediu dos seus vizinhos emprestada. Agora essa mulher, antes de sair gastando dinheiro, antes de pegar e gastar aquele dinheiro do azeite que ela vendesse, antes dela sair para gastar aquele dinheiro com qualquer uma outra coisa, o profeta vai dizer para ela: olha, vai, vende, paga a tua dívida e você e seus filhos viverão do resto. Está dizendo para mim, para você, querida, ei, antes dela sair comprando qualquer uma outra coisa, ela tinha que pagar a sua dívida. E essa mulher agora tinha também as vasilhas que ela pediu emprestada, que ela tinha também que devolver, para que depois não fosse cobrada. Então, querido, olha, é o Senhor dizendo para mim e para você que essa mulher, ela tinha uma dívida. O Senhor agora vai dar, através do profeta, vai dar a direção a ela. Ela agora vai ter que saber administrar aquilo que o Senhor deu a ela. Aquilo que o Senhor deu a ela, ela agora vai ter que aprender a administrar. Por quê? Porque agora ela vai ter que viver do resto. Ou seja, tudo aquilo agora que sobrou para ela é aquilo que ela vai viver com seus filhos, para que não viva mais devendo ninguém. O profeta agora vai dar a ela a direção. Ei, querido, essa mulher foi direcionada por Deus, recebeu o milagre do Senhor através do profeta. Agora o profeta dará a ela, e ela agora tem que saber administrar o seu dinheiro, aquilo que o Senhor deu a ela, para que ela possa agora viver tranquila. Então nós temos que aprender a saber administrar aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós temos. Nós temos que saber administrar, porque se nós não soubermos, queridos, nós perdemos o rumo e fazemos, logo acaba com tudo, destrói com tudo, se nós não sabermos fazer conforme a vontade do Senhor. Então, a terceira coisa, querido, que nós temos que aprender a fazer para vivermos uma vida próspera, uma vida tranquila, uma vida de prosperidade, nós precisamos, em terceiro lugar, fazer as coisas de acordo com as nossas possibilidades. Ou seja, eu tenho que fazer as coisas de acordo com a minha possibilidade, com aquilo que eu posso fazer, com aquilo que eu consigo fazer. Eu não posso fazer nada que seja uma coisa que eu não vá poder fazer. Não, eu tenho que fazer aquilo que eu posso. A Bíblia vai dizer em Lucas, no seu capítulo de número 14, versículo de número 31, a Bíblia diz: ou qual é o rei que indo para o combate, ou o combate com outro rei, não se assenta primeiro para calcular com 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Isso aqui é o Senhor dizendo para mim e para você: olha, se o cara vai na luta contra um rei, ele vai contra um rei, ele vai com 10.000, mas só que o outro rei que ele vai com 10.000, o outro rei está com 20.000. Então antes dele ir, ele não se senta, ele senta e faz as contas. Ou seja, eu vou fazer as contas aqui, quantos homens eu vou levar? Eu vou levar 10.000, mas ele vai vir de lá para cá com 20.000. Ou seja, desproporcional, ou seja, não vai dar certo. A tendência para ele agora é perder, é falhar. Por quê? Porque o outro rei tem mais do que ele. Então o Senhor está dizendo: olha, primeiro senta, faz as contas do que tu tem que fazer com o seu dinheiro, ou seja, com o que for, administra primeiro, e agora senta e faz o cálculo, calcula. É o Senhor dizendo para mim e para você: olha, vai fazer o cálculo. Se eu ganho um salário mínimo, eu gasto 2 durante o mês, não tem como dar certo, querido. Eu só tenho que gastar aquilo que eu posso gastar dentro daquilo que eu ganho.
Porque se eu extrapolar aquilo, como que eu vou pagar? Não vai ter como. Então eu tenho que primeiro sentar, fazer as minhas contas, analisar aquilo que vai dar certo ou que não vai, para que quando chegar o final do mês, aquilo que eu ganho, eu possa quitar aquilo, as dívidas, pagar as contas e dar tudo certo, fazer as compras de casa e por aí vai. Agora, se eu ganho só um salário e eu gasto 2, não tem como dar certo, a conta não bate. Então é o Senhor dizendo para mim e para você, através da palavra dele, dizendo, olha, se um rei vai lutar contra o outro, vai com 10 mil, e o outro vem de lá com 20 mil, não dá certo. Então antes dele ir, ele senta, calcula primeiro, para poder ir. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que calcular, ou seja, saber administrar. E nós temos que fazer as coisas conforme o quê? A nossa possibilidade. Aquilo que está ao nosso alcance. Eu não posso dar tem um ditado que diz que eu não posso dar um passo além das pernas. É uma coisa assim. Né? Um passo além das pernas. É uma coisa assim. Então, querido, eu não posso... eu tenho que primeiro sentar e analisar. Fazer as contas. Aí sim eu vou ter uma vida financeira equilibrada. Uma vida financeira próspera. Por quê? Porque tudo vai dar certo através do momento que eu sentar, analisar, pensar. Então Deus, Ele deseja a nossa prosperidade, que nós vivemos bem, que nós vivemos tranquilo. O Senhor, Ele deseja isso. Mas só que essas coisas também não é mais importante do que sempre nós fazemos a vontade do Senhor. As nossas atitudes, querido, ela pode ajudar ou atrapalhar na nossa trajetória. Deus, Ele deseja a nossa prosperidade, mas é as nossas atitudes que podem nos ajudar ou podem nos atrapalhar no meio da nossa trajetória. Querido, fica com essa palavra ao teu coração. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E não esquece, dá uma olhadinha aí se você está inscrito. Se inscreve no nosso canal, em nome de Jesus.